Bom, meu nome é Maíra, eu tenho 32 anos, eu sou de Brasília, atualmente eu moro no Rio de Janeiro. Eu tenho uma deficiência auditiva bilateral, neurosensorial, severa no ouvido direito e profunda no ouvido esquerdo. A descoberta da minha deficiência auditiva foi ao redor de 2 anos de idade, onde meus pais narram que na época eu não falava muito, embora fosse uma criança sempre muito agitada e esperta, mas a fala ainda não havia se desenvolvido bem. Começaram a desconfiar de alguma deficiência auditiva. E aí foi confirmada mais ou menos em 1988. Maíra é nossa paciente aqui no Rio já há alguns anos, desde 2015. E ela tem uma perda auditiva bilateral, neurosensorial, né? Severa na orelha direita e profunda na orelha esquerda. Então ela está usando um aparelhinho mini BTE com receptor no canal, que é o Audel Q90. Eu acho que fomos descobrir, acho que mais ou menos já tinha uns 2 anos. Que a mãe dela também começou a notar também, que levava ela nos eventos, todas as crianças lá pulando, e ela, somente no carnaval, né? E ela ficava quieta, né? Então ela já começou a observar. E eu também comecei a observar que eu ficava com ela vendo televisão e passava uma música, inclusive era a música da Xuxa, Lá e Lá e Eu. E ela, para ouvir, ela encostava o ouvidinho na televisão, assim, do lado. Aí ela começava a agitar, quer dizer que ela estava ouvindo, né? Aí foi assim que começamos a descobrir. Após o diagnóstico definido, eu comecei a fazer um acompanhamento de fonoaudiólogos, tanto em Brasília como em São Paulo, que era feita a supervisão e o acompanhamento médico. Bom, na época, com 2 anos, eu não me lembro como era ter uma criança com deficiência auditiva. Foi um pouco difícil, mas ela acostumou, né? Ela começou com o que a gente chamava de papapá, que era um aparelhinho assim quadrado, a mãe dela tinha que fazer uns bolsinhos nas roupas, todas as roupinhas dela tinha que ter um bolso para pôr papapá e saía 2 fios assim, colocar no ouvido, né? Para ela ouvir. Eu sei que logo depois da confirmação do diagnóstico, eu comecei a usar um aparelho auditivo, que era uma caixinha, e desde então sempre aprimorando, né? Conforme ia desenvolvendo a tecnologia, fui tentando acompanhá-la de alguma forma. Então, dos 2 anos para cá, já são 30 anos de uso de aparelho auditivo, diário, sempre, todos os dias, em todas as situações. Realmente só tiro o aparelho para dormir, tomar banho, para piscina, né? E o uso dele foi imprescindível, nunca deixei de utilizá-lo. Por quê? Porque ele me dá um retorno auditivo, principalmente no ouvido direito. Ele me auxilia muito na discriminação, ele me auxilia muito a compreensão da fala junto com a leitura labial. Sem ele, eu fico muito fora do meio social, né? Não consigo participar tão bem do meu dia a dia. As pessoas sempre veem a Maíra como uma pessoa normal, porque ela tem uma habilidade incrível, talvez pelos diversos anos de treinamento com fonoaudióloga, o uso do aparelho desde muito cedo. Então ela alia a leitura labial ao uso do aparelho e tem uma relação no cotidiano muito normal com as pessoas. A gente nem lembra que ela tem algum tipo de problema auditivo. Eu ainda brinco com ela que ela ainda tem uma vantagem sobre nós, né? Que quando tá meio bagunçado, que tá meio barulhento, ela ainda consegue se desconectar um pouquinho, enquanto a gente não consegue. Mas em relação à questão da deficiência auditiva, não. Ela participa das reuniões, dos seminários, das conversas. E o trabalho dela, especificamente, é muito sozinha, né? Ela trabalha com o computador, então ela precisa ter uma certa interação com as outras pessoas, mas ela não fica interagindo o tempo todo. Mas quando precisa interagir, não tem nenhum tipo de dificuldade, não. O aprendizado diria mais do que normal, não tem problema nenhum relacionado a déficit auditivo. Aliás, no início
eu quase não me dei conta. Eu sabia, mas no dia a dia não era uma coisa que aparecia. Assim. Logo depois da confirmação da deficiência auditiva, meus pais optaram pelo caminho da oralização e com isso eu tinha terapias diariamente, todos os dias, especificamente com uma fono, e além disso era feita uma terapia em grupo com mais 3 amigas com deficiência auditiva. Sempre um trabalho muito lúdico, muito contextualizado, de maneira que eu não só aprendesse a verbalizar, mas que eu entendesse o que eu estava dizendo, o que aquelas pessoas estavam também falando. Né? Porque é muito comum na deficiência auditiva você aprender determinadas palavras e não saber o que elas significam. Logo depois da confirmação do diagnóstico da deficiência auditiva, no dia seguinte eu já estava matriculada numa escola de educação infantil. Junto comigo havia crianças com deficiência física, síndrome de Down e crianças sem nenhuma deficiência. Foi uma escola muito boa para mim. Eles colaboraram muito com a equipe de fono junto com meus pais. E assim pôde trabalhar concomitantemente, né? Cada um, uma equipe multidisciplinar, né? Onde cada um exercia o seu papel muito bem. E lá que eu fui alfabetizada e depois passei a estudar numa escola tradicional, grande, com muitos alunos. Eu não tive nenhuma dificuldade na escola, no sentido de essa parte de me socializar. Eu tenho algumas recordações de dificuldades que eu tinha. Por exemplo, a professora fazia um ditado em sala de aula, geralmente era verbal. Eu fazia ditado, depois escrevia. Eu lembro que eu ficava assim um pouco aflita de tentar entender aquilo e escrever. Mas também me lembro que ela falava e esperava, dava um tempo, não era... Mas gerava um pouco essa sensação de preocupação de entender para escrever. Ou então quando passavam vídeos educativos, naquela época todos os vídeos educativos eram dublados. Né? Então tinha sempre que ir atrás do professor para pedir, na época, o VHS, e para levar em casa, e minha mãe fazia todas as transcrições dos vídeos. Então já era um exercício que eu, pequena, eu tinha uns 9 anos de idade, que eu tinha que fazer já buscando os meus direitos, né? Já reivindicando, né? Já questionando, puxa, por que esse vídeo é dublado? Por que não tem legenda nesse vídeo? Né? Desde pequeno já trabalho essa preocupação. Minha mãe já dizia como que eu deveria questionar e tudo mais. Após isso, eu só comecei realmente a ser Maíra com deficiência auditiva perante, assim, digamos assim, em termos mais burocráticos, na época do vestibular. E aí eu sempre pedi uma sala especial onde, embora não houvesse cota, não houvesse nada desse gênero, mas era uma sala mais silenciosa, com poucos alunos, onde o fiscal explicava as coisas diretamente para mim. Eu, no meio de uma turma de 40, onde o instrutor falava, o fiscal, né, alguma coisa e poderia passar despercebido. Fora que a própria instituição de vestibular recomenda que eu faça sala especial por causa do aparelho auditivo. E aí eu entrei na UNB, na Universidade de Brasília. Eu entrei para o curso de matemática primeiro. E aí, na UNB, sim, que eu comecei a ter várias dificuldades de compreensão em sala de aula. Aí não foram uma, duas, foram várias situações muito difíceis. Então eu tinha muita dificuldade para entendê-lo e não tinha aquele mesmo carinho de uma escola. Né? É uma universidade pública, então era quase que salve se puder. Né? Mas foram anos muito difíceis na universidade. Naquela época, eu ainda não tinha um FM. Eu só fui ter o FM em 2008. Em 2008, eu estava terminando o curso de matemática e estava quase no final da estatística, porque eu fiz 2 cursos
simultaneamente. Estava começando o curso de Letras Libras, que era da Universidade de Santa Catarina, com polo no UNB. Então eu só fui começar a usar o FM em 2008. E a primeira aula que eu comecei a usar foi de álgebra 3. Eu não me esqueço disso. Foi um grande avanço, foi um grande boom de informações, porque eu ficava menos dispersa, né? O FM fazia eu ficar mais direcionada ao professor, ficar mais atenta. Aqueles som, os ruídos externos não me atrapalhavam tanto, né? Porque eu não estava mais captando eles, só estava focando o professor. Então eu tive já um novo desafio, que era de tentar armazenar tantas informações novas, né? Foi uma etapa muito importante para mim.